Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast sobre estatística e dados, onde eu trago convidados que falam sobre suas carreiras, suas trajetórias, o trabalho nas áreas de dados. E a convidada de hoje é a Dessa Freires, que é cientista de dados sênior na Nubank. Dessa, seja muito bem-vinda ao Statisticast e agora, com suas palavras, se apresenta aí para o pessoal. Oi, Fê, já tô aqui na intimidade, né, gente? É um prazer estar aqui. Já sigo o seu trabalho faz muito tempo, já sou fã faz muito tempo. Tô muito feliz de estar aqui compartilhando esse espaço contigo. Como você falou, sou cientista de dados sênior hoje no Nubank. Também trabalho como professora, tanto na Conquer quanto na Terra. Eu tenho uma empresa aí de pacto social chamada Diversidata. Sou bem ativa em projetos voltados para a inserção de diversidade no mercado de trabalho. Então, sou super fã de tudo que é voltado para a diversidade. Então, acho que isso é um pouquinho sobre mim e estou super animada com esse papo. Opa, então vamos lá, conta pra gente como é que você começou a sua carreira, tanto nessa linha de você hoje ser uma cientista de dados sênior, né? Como foi a sua preparação, a sua formação, e também como que você se engajou nesse tipo de projetos de diversidade, como que isso aconteceu, surgiu, ou você que procurou? Fala um pouquinho desses dois ramos da, que você hoje trabalha. Perfeito. Ó, uma história com tecnologia, ela vem bem lá de trás, né? Meu pai, ele é um cara que trabalha com tecnologia há quase 40 anos, tá aí para aposentar. Semana que vem ele aposenta, já tá super feliz, né? 40 anos de trabalho. Então eu vi minha vida toda ele trabalhando com tecnologia. E aí, quando eu cheguei lá no ensino médio, eu tinha o famoso curso de informática, né? Nas ETECs, e aí ele falou: pô, filha, vai lá fazer, né? Tá fazendo nada mesmo, vai lá de graça. E aí fui lá eu fazer o curso técnico, que na verdade não era nada de Word, né? Nada do que a gente pensava na época, era uma coisa mais voltada diretamente para programação. Então, lá com os meus 14 anos, eu fui inserida no mundo da programação, né? Lá da área de desenvolvimento de software, que a gente ouve falar com mais facilidade hoje, não é mais informática, ninguém mais fala assim, né? Então eu programo aí desde dos meus 14 anos, e quando eu entrei na faculdade, eu entrei numa faculdade chamada Física Computacional, né, que junta aí duas partes que eu gostava muito na época, que era a parte científica e também a parte voltada a essa parte de programação. Então, eu juntei duas paixões minhas nesse curso que eu encontrei na USP de São Carlos na época. Trabalhei com pesquisa científica até realmente eu entrar nessa área voltada à ciência de dados, então eu trabalhava com pesquisa voltada à neurociência computacional, estudando peixes elétricos, né? Então, uma coisa nada a ver com o que eu faço hoje, mas já tinha ali um pouquinho de machine learning, já tinha bastante coisa voltada a Python, já tinha alguns elementos com os quais eu trabalho hoje, mesmo sem que eu soubesse, né? E aí, lá para 2017, mais ou menos, eu morava lá no interior de São Paulo, em São Carlos. Eu voltei aqui para a capital por conta de uma doença na minha família. E aí comecei a procurar estágios na área, né? E aí achei um estágio no Itaú, que já era voltado à ciência de dados, mas foi meio que sem querer, né? Fiz lá as entrevistas e caí de paraquedas nessa área onde eles queriam aproveitar essa minha parte de programação e de matemática por conta dessa faculdade voltada para física, né? Então caí nessa área, fiz vários testes voltados à matemática e à computação e acabei ingressando nessa área voltada à ciência de dados e daí não saí mais, E né? 2017 tudo era muito bebê, né? Assim, não existia muito ciência de dados. Aí devem ter visto você e falou assim: nossa, essa menina programa em Python, ela é o que a gente precisa. Foi mais ou menos assim? Passei por alguns testes aí voltados a Python e a cálculo, a coisas de álgebra linear, né, já aplicados em Python, então passei por coisas bem específicas e realmente casou muito bem ali na época, né? Eu nem sabia o que eu ia fazer, gente. Sendo muito sincera aqui para vocês, gente, eu tava assim, preciso de um emprego
que me pague mais que R$ 700, que era a bolsa que eu ganhava lá na época na FAPESP. E aí eles me aceitaram e eu fui. E eu fui na cara e na coragem. Porque eles falaram, você vai trabalhar numa área super legal, que está aí tendo um boom, que está começando, que é ciência de dados. E eu fiquei assim, gente, o quê? Não sei, mas vamos lá. Como Vamos que comem? Para que serve? Mas paga mais do que 700? Tô dentro. Vamos, tem VR. E Eu você já fui gostou? feliz da vida. Você gostou dessa E experiência ou foi só uma janela que se abriu para você? Ou os foi dois? uma, acho que foi um pouquinho dos dois, né? Foi uma janela que se abriu, porque eu conheci pessoas muito especiais que me abriram muitas portas de conhecimento mesmo. Foram pessoas ali que me ensinaram muitas coisas, que me deram o caminho das pedras no início, né, de toda essa jornada. Falaram, olha, vai por esse caminho, estuda tal coisa. Mas acho que era uma área também muito dinâmica, em que a gente tinha que entregar projetos de modo muito rápido, né? Então, eu passei um ano, se eu não me engano, ali pelo Itaú, trabalhando com a parte de crédito voltados a cartões e também voltada à prevenção de fraude. Né? Então, foi um ano bastante dinâmico ali na minha vida, em que eu aprendi muito por um lado, mas também senti que foi uma parte muito processual ali da minha vida. Né? Então, eu trabalhei com muitas coisas manuais. Então, acho que é uma época onde eu gostaria de ter colocado um pouquinho mais de mão na massa e me desenvolvido um pouquinho mais. Eu sinto que eu tinha um pouco mais de habilidade que eu gostaria de ter desenvolvido na época. Mas do começo, né? Você não sabia de nada, tudo. Você não sabia nem por onde começar, né? Você tinha que seguir o que. Ainda bem que você tiveram pessoas para te ajudar, e tal. Exatamente, estava completamente perdida, gente, que eu sabia um pouco de matemática, um pouco de estatística e programação. Meu ponto forte era a programação, que era o que eu sabia mais tempo, mas todo o restante, assim, eu estava perdida. O linguajar que a galera falava ali no dia a dia, XPTO e não sei o que lá, todo mundo falava em sigla. E eu ficava ali como se fosse, parecia uma língua nova que eu estava aprendendo, né? Então, era aquele negócio de todo dia eu chegar em casa e ficar desesperada, arrancando os cabelos, tentando descobrir se realmente aquilo era para mim ou não, né? Eu ficava, pô, será que realmente é isso que eu quero da minha vida? Será que realmente é isso aqui que eu quero fazer? Porque na época eu me via, eu gostaria de ser pesquisadora. Né, eu queria seguir aquele caminho de não, eu quero fazer meu mestrado, meu doutorado, ser professora, e é isso. Né? Então foi uma porta que se abriu para mim que eu não imaginava. Né? E aí, o que te fez pensar que, sim, é isso que eu quero? Teve algum virado de chave? O que que aconteceu? Teve uma virada de chave que foi uma virada que muita gente pode achar até uma coisa negativa, né? Eu ouvi de algumas pessoas assim que eu não seria capaz de fazer aquilo. Que é uma coisa bastante cruel da gente ouvir, principalmente quando a gente está começando, né? Então, muitas pessoas ali, muitas não, mas algumas pessoas chegaram para conversar comigo, principalmente naquela época que eu estava perdida, e eles falaram assim: pô, acho que você tem que repensar, né? Ver se realmente é isso que você quer para sua vida, né? Você parece que está meio perdida, poxa, você é uma mulher, talvez essa área, você talvez seja muito frágil para essa área, talvez realmente não seja aqui o seu lugar. Então, tenta dar uma pensadinha, ver se isso aí é mesmo para você, ver se esse é o seu lugar. E aí foi que eu peguei raiva e falei: não, mas é agora que eu vou, é O agora, que não é para mim, mas agora vai ser. é agora que eu vou sentar a bunda na cadeira e estudar. Foi essa virada de chave que deu para mim, porque era uma coisa que eu estava gostando muito de fazer, mas ao mesmo tempo eu tinha uma questão muito grande comigo mesmo, muito forte, de ser uma pessoa extremamente tímida, uma pessoa extremamente na minha, assim. Então eu sentia que se eu expusesse ali dúvidas, se eu expusesse a minha opinião, eu não seria aceita, eu seria vista como uma pessoa ali que não domina a área, seria vista como uma pessoa ali que realmente não se encaixa naquele ambiente. Então, por muitas vezes ali, eu mesma me segurei, eu mesma segurei o meu crescimento por medo de mostrar fraqueza, né?
Então, eu acho que eu dei a visão errada para muitas pessoas. Então, eu comecei a enxergar isso por um outro modo. E quando as pessoas vieram me passar esses feedbacks de, olha, putz, parece que você está desinteressada, você não interage, você não pergunta, parece que você não gosta. Aí foi que eu comecei a perceber que, putz, eu tenho que mudar um pouco minha postura, mas sim, essa é uma área que é para mim, sim, né? Não é só porque eu tô aqui com medo de me expor, que não é uma área que não seja para mim, né? Eu tenho que mudar um pouco a minha postura e tenho que mostrar para que eu vim, para que eu estou aqui. Não é à toa que eu passei por um monte de testes aqui. Mas isso que você está falando é muito legal porque são visões totalmente diferentes, né? Você não falava uma coisa não querendo passar por não ter conhecimento, e o pessoal não está nem aí se você faz pergunta ou não, estão vendo como falta de interesse. E Exato. pelo contrário, né? Eles queriam que você perguntasse e você ali com medo. Então já fica aí, né? Uma para quem está começando e está com medo de perguntar, você que está nos ouvindo, não tenha medo, porque você pode estar mostrando desinteresse, o que é bem negativo também, né? Exato, e assim, gente, todo mundo começa por algum lugar, né? Não tem essa de não querer demonstrar suas fragilidades. A gente é normal a gente não saber as coisas no início e até mesmo quando a gente tá num certo nível de senioridade, a gente não sabe tudo e tá tudo certo, né? Nossos colegas, a gente trabalha em equipe para isso, porque a gente está ali se complementando. Né, e tá tudo bem, tá tudo certo você levantar a mão e perguntar as coisas. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo com o passar do tempo. Foi a coisa, acho que, mais preciosa que eu aprendi durante a vida no mercado de trabalho. Pergunte sempre que você precisar. Sempre vai ter alguém ali para te responder, para te estender a mão, e sempre de um jeito positivo, né? Então, isso é uma coisa bastante legal. Não importa se você é júnior, se você é estagiário, se você é pleno, sênior, gerente, sabe? Então, perguntem e sem medo nenhum. Né? Então, às vezes, a gente tenta ali se resguardar por ai, a pessoa vai achar que eu sou burra, a pessoa vai achar que eu não sei. Não tem problema em não saber as coisas, tá tudo certo. Tem tanta coisa por aí pra gente saber. É impossível você saber de tudo. Impossível. Ninguém nasce sabendo, e quando a gente vai progredindo na carreira, a gente foca numa coisa, né? É tanta coisa para estudar, gente. Não tem como Uh, estudar tudo, né? E aí, misericórdia. passando por isso, né, esse obstáculo de certas críticas, e você estudando, e aí, você cresceu na empresa ou você mudou de empresa? Na época eles não tinham cargo, né, para subir o estagiário, então eu fui fazer entrevista em outras empresas, né, para justamente eu ter como sair daquela parte um pouco mais manual, e conseguir de fato colocar um pouco mais de mão na massa, começar a mexer mais com modelagem, que era uma coisa que eu gostaria muito de me desenvolver, e mais para esse lado de ciência de dados, e aí eu acabei indo para uma empresa que era do Grupo Decolar, né, que era uma empresa financeira, do ramo financeiro, mas era do grupo Decolar, que se chamava Coin na época, e acabei já indo como cientista de dados júnior para lá. E fiquei mais um ano e pouquinho por lá. E foi ali que a chave virou mais ainda para mim, porque eu passei de ser uma estagiária para ser a única pessoa da área de dados. Ah, então você era a área. Eu era a área, gente. Tinha eu e meu chefe ali. Então ele me pedia as coisas: olha, quero que você faça um estudo assim, assim, assado, usa sua criatividade e vai. E aí você traz aqui seus achados e a gente discute. Porque ele era uma pessoa que tinha uma noção boa de toda essa parte, de toda a área de dados, então a gente tinha umas discussões muito boas. Mas era assim, né? Nossas trocas eram assim no dia a dia. Então, muitas das coisas que eu não tive oportunidade para aprender a priori, eu tive a oportunidade para aprender e desenvolver ali, porque só tinha eu. Então, eu agarrei a oportunidade com tudo que eu tinha. Né? Então, ali eu me desenvolvi bastante, até que em um segundo momento chegaram mais pessoas para complementar a área. Né? Então, eu fiquei um ano ali me desenvolvendo como cientista, entregando meus primeiros modelos. Então, foi uma coisa muito gostosa ali, de realmente sentir que eu estava fazendo aquilo que eu gostaria de estar fazendo, desenvolvendo um projeto de ponta a ponta, desde dos preparos iniciais, estudos, coletas de dados, modelagem, colocar o modelo em produção. Então, foi a primeira vez que, de fato, eu entreguei alguma coisa, um projeto de ponta a ponta.
E aí foi dali que você foi para a Nubank? Não, ainda saindo de lá, eu passei pelo PicPay, onde eu fiquei quase 2 anos no PicPay, e o PicPay foi um lugar de muito aprendizado para mim, porque foi um lugar onde eu cresci, né? Passei de júnior para um cargo de pleno, saí de lá com outro cargo, com uma outra visão, e foi ali que eu comecei a trabalhar com diversidade também. Então, fui líder de grupos de diversidade, de grupos de mulheres, de pessoas negras, comecei a lidar com pessoas de vários níveis diferentes da empresa, com todos os tipos de funcionários, de vários níveis, até o CEO. Gravava podcast, fazia evento, gravei até comercial, foi uma coisa muito doida, né? O PicPay veio assim para mudar minha visão completamente do mercado de trabalho em si. E foi uma coisa muito gostosa, e foi ali também que eu comecei a me envolver muito com as comunidades. Por quê? Porque, como eu estava comentando antes, eu era uma pessoa extremamente tímida, no sentido de, putz, eu preciso entrar aqui, Fê, para conversar contigo, você é minha chefe, ou você é uma pessoa importante na empresa, eu estou me tremendo inteira. Eu vou falar um A com você, eu já começo a me gaguejar, me tremer inteira, né? E eu morria de medo. E eu falei, gente, eu não posso continuar dessa forma. Para onde é que eu vou parar dessa forma? E aí eu fui procurar ajuda, né? No sentido de, poxa, como é que eu posso me desenvolver no sentido das soft skills, né? Então, como é que eu posso desenvolver a minha fala, como é que eu posso desenvolver essa parte da comunicação de fato, como é que eu posso me desenvolver para além das habilidades técnicas. Porque eu programo muito bem, beleza, eu entrego aqui os trabalhos, mas o que eu posso fazer além disso? Porque eu me via ali cuidando de grupos que eram compostos por várias pessoas que tinham várias necessidades. Então, eu não podia só chegar ali e ser uma pessoa técnica. Né? Eu tive que me desenvolver de várias formas. E foi ali que eu fui buscar comunidades voltadas para a diversidade. Né? Então, comunidades como PyLanes, AfroPython, UX para Minas Pretas, AI Girls, comunidades que eu faço parte até hoje, né, comunidades que me deram a mão na época, que me ajudaram nisso, e que hoje eu tenho a capacidade de poder ajudar de volta, né, que é uma coisa muito legal, de poder retribuir tudo isso que as comunidades me deram na época. Então, nessa época, eu comecei a buscar as comunidades e comecei a buscar esse apoio e me desenvolver. Eu falei, gente, se vocês estiverem precisando de gente para dar curso, gente para dar palestra, eu estou aqui, eu quero me desenvolver nesse sentido. Dentro do próprio PicPay, comecei a dar aula de Python para quem tivesse interessado. Então, comecei, toda vez que precisavam de alguém para fazer alguma coisa, eu estendi a mão. Falava, ai, gente, eu quero, eu vou. Posso não saber, mas eu estudo e faço. Você te tirou da bolha, da zona de conforto. Eu me tirei, porque senão, gente, não ia para frente. Eu percebi que se eu não fizesse essa movimentação, para eu sair daquele meu nervosismo, para eu sair daquela trava que eu tinha, ia ser uma coisa dolorida, né? E eu queria, sabe, sair daquela posição de ser só uma pessoa técnica que estava ali desenvolvendo um trabalho técnico e ia ser assim para sempre, né? Porque quando eu comecei minha carreira, esse era meu sonho, tá aqui com o meu computador e tá tudo certo. E eu percebi que o mercado de trabalho é mais do que isso, né? Ainda mais quando a gente está aí, quando a gente é mulher, quando a gente vê um mercado de trabalho dominado por homens, e quando a gente vê uma série de outras mulheres querendo referências, né? Buscando pessoas, assim como eu via você quando eu comecei, você era uma das pessoas que já estavam por aí, já estavam no YouTube, já estavam aí fazendo curso, fazendo mil coisas, e eu ficava, gente, as pessoas precisam de mais referências assim, né? Então eu falei, se eu não me mexer, isso nunca vai acontecer. Né? Então eu comecei a fazer esse movimento para ver se eu perdia esse medo dentro de mim. E foi aí que as coisas começaram a andar. Isso foi justamente no meio lá da pandemia. E aí eu comecei a me oferecer para tudo que é coisa. E foi assim que eu comecei a dar palestra, dar aula e fazer tudo isso. Porque
independente se você é mulher ou não, quando você trabalha nesse mercado, você tem que saber se comunicar. Você não é aquela programadora que a única função é ficar atrás do computador programando, né? O seu chefe quer alguma coisa, você tem um cliente, você tem que falar. E principalmente, né? Eu acho que você colocou muito bem, se você for mulher, de repente ajudar outras mulheres, tentar ser referência, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, e eu fico muito lisonjeada pelo que você falou, né? Que você me via. Mas acaba acontecendo, né? Mas assim, quando eu comecei, eu não pensei, eu quero gravar aula para ajudar outras mulheres. Não, eu quero gravar aula para ajudar pessoas, né? Exato. Independente do seu gênero, eu quero que as pessoas saibam de estatística. Mas é muito bom ter isso em mente. E aí você, né, falando nesses grupos, né, você acabou respondendo a minha pergunta, né? Você já procurou esses grupos e tendo essa possibilidade, né, de se apresentar, de dar palestra, de dar aula. Você imagino que você estava se sentindo confortável a ponto de se abrir mais, deixar um pouco a timidez de lado. Foi mais ou menos assim? Foi, no começo era um terror para mim, gente. No começo eu sofri muito, eu entrava me tremendo toda, suando toda, e depois, com o passar do tempo, como era assim, eu fazia dentro do próprio PicPay 3, 4 eventos por semana, foi ficando mais natural, né? E aí eu fui perdendo medo, mas claro, era ainda todo naquele esquema online, então quando a pandemia foi baixando, fui participando dos eventos presenciais e fui me acostumando um pouquinho mais, né? E aí a gente vai aprendendo a lidar com isso de uma forma ou de outra. E aí as coisas vão ficando melhores. Então hoje eu já consigo lidar melhor com isso. Então as palestras elas vão melhorando, vou sendo chamada para eventos. Então essas coisas elas vão fluindo e elas vão acontecendo de modo mais natural. Mas é aquilo, a gente tem que dar o primeiro passo, senão a gente não sai do lugar. E uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante, Fê, às vezes a gente acha que o mercado de trabalho, principalmente com tecnologia, vai ser só a gente e o computador. E não é essa a realidade. Né? A tecnologia, principalmente o mercado de dados, está procurando profissionais que sejam cada vez mais completos. Então, se você não souber explicar e traduzir seu conhecimento, o que você está fazendo ali no seu dia a dia, é muito difícil de você conseguir crescer como profissional. Eu já vi, passei assim por profissionais brilhantes, incríveis tecnicamente, que se estagnaram na carreira justamente por conta dessa dificuldade. Né? Porque, putz, chegavam ali, não queriam apresentar o trabalho, aí passavam para o colega ou para o chefe apresentar, então eles não tinham aquele momento de mostrar, né, o que eles fizeram, ou chegavam ali na hora de falar e, putz, davam aquela travada, né? Então isso é uma coisa que realmente é muito importante hoje. O mercado de trabalho está pedindo isso da gente. Lógico, você não precisa ser um super orador, você não precisa ser o rei da palestra, mas saber traduzir seu conhecimento é super importante e tudo bem começar aos pouquinhos, porque isso naturalmente vai evoluindo. E é uma habilidade que pode ser treinada, né? Você está aqui Claro. para falar de você mesmo, né? E quem não conhece a minha história, eu tive uma história também parecida. Eu não quis fazer faculdade de matemática porque eu achava que você só podia fazer professora, só podia ser professora. E como é que eu vou ser professora e falar em pé na frente das pessoas? Não tem como. Então, esse era o nível, né? E aí, ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo, a gente se coloca, né? Dá a cara a tapa e você Sim. que me desenvolveu, tem que falar na frente das pessoas, e a gente se filma apresentando e vendo todo, né? E você também é um pouco que nem mexe bastante, e o que eu acho legal que traz um pouco de uma certa dinâmica na apresentação, mesmo, talvez, não sei se é muito correto, né? Porque Sim. eu sinto que eu estou voando, mas tem essa questão, né? Eu, por exemplo, hoje eu dou aula, eu amo, eu falo com a câmera, eu não Exato. tenho vergonha, né? Eu tipo, eu tenho que gravar um episódio aqui, a gente está aqui no Statisticast, ficou natural, mas não começou natural. Tem gente que nasce assim, meio sem vergonha, e não uma pessoa sem vergonha, a pessoa nasce sem ter vergonha. Quando a gente fala, a gente pensa. E é muito natural para a pessoa, e tem pessoas que não. E eu acho legal a gente falar sobre isso, né? Para você que é tímida, você tem que se desenvolver suas habilidades de comunicação, de falar, de apresentar, porque é uma área que está crescendo, mas também as exigências estão aumentando, e essa é uma habilidade que você tem que ter, certo?
Exato, e é uma habilidade que você pode treinar, gente. Eu juro para vocês, eu tinha que tomar até calmante às vezes para conseguir fazer uma apresentação simples, só eu e meu chefe. Então é uma coisa que você consegue treinar e você consegue se virar. Então é aquilo, você tá com medo, vai com medo mesmo, né? Porque é uma coisa que você consegue desenvolver ao longo do tempo. Eu demorei aí alguns aninhos para perder esse medo. Hoje em dia é só aquele friozinho na barriga que na hora que a gente começa a falar some, né? Porque o amor que a gente cria pelo ensino, que a gente cria por trocar conhecimento, acaba sendo maior, né? Inclusive, dada a sua história, eu até diria, né, de repente, uma forma de começar, assim, né, se você quiser desenvolver essa habilidade de comunicação, de falar com as pessoas, se for o seu caso de ser uma pessoa tímida, é ensinar algo que você saiba, né? A Dessa está Exato, falando aqui, ela começou dando aulas de Python, um perfeito. programa uma linguagem que ela tinha habilidade há muito tempo. Então, tem alguma coisa que você seja bom, que você pode falar com as pessoas, de repente é um pontapé inicial, não sei. Exatamente, me ajudou bastante. E você, quando você estava contando a sua história, você falou sobre o seu maior aprendizado, né, que foi essa questão de você falar e se comunicar e, né, não ter vergonha e fazer perguntas sim, porque tem que, né, mostrar interesse e tirar suas dúvidas. A gente vai Exato. levar a dúvida para casa e aí, né? E, e na sua carreira, o que que mais te surpreendeu? Olha, com relação a aprendizados ou em linhas Em gerais? linhas gerais. O que mais me surpreendeu durante a minha carreira, eu acho que foi justamente, toda essa parte da exposição, porque quando eu comecei a me expor, quando eu comecei a realmente, colocar tudo isso para fora, a perguntar, a participar mais das reuniões, a mostrar ali o que eu fazia, a realmente participar, realmente demonstrar: "Olha, estou aqui participando, estou aqui fazendo o meu trabalho, estou aqui fazendo essa coisinha ali, estou aqui participando de outras coisas com a minha equipe". Foi aí que as coisas começaram a andar na minha carreira. Então eu parei de ser só aquela profissional júnior que só estava reproduzindo o que estava sendo pedido e comecei a ir um pouquinho além, né? Então foi aí que eu comecei a ser notada pelos meus chefes, comecei a ser notada pelas pessoas de dentro e de fora da minha equipe. Então foi ali que eu tive essa virada de chave na minha carreira, que eu comecei a crescer na carreira, que eu fui promovida, né, que eu conheci pessoas de todos os níveis ali da empresa e que eu tive a oportunidade de realmente ter um salto na carreira. Então eu passei de júnior para pleno com mais rapidez e logo para sênior, né, voltando para o grupo decolar e logo em seguida do grupo decolar fiquei quase um ano por lá e já tive a proposta do Nubank, né, que é onde eu me encontro hoje. Já estou aqui tem mais ou menos um ano e meio, então acho que essa foi a grande surpresa, né? Era uma coisa que eu tinha tanto medo, que eu não chegava a abominar isso, mas eu tinha pavor, era um pavor, né? E que no final das contas foi uma coisa tão boa para minha carreira, uma coisa que me impulsionou tanto, que foi uma coisa muito surpreendente, que caminhou lado a lado com o meu crescimento técnico. Então, ao mesmo tempo que eu sentei ali, estudei as técnicas que eu precisava para desenvolver os meus modelos voltados ali para crédito, porque eu sempre trabalhei com essa parte, com modelos de credit scoring, com modelos voltados para produtos financeiros, ao mesmo tempo que eu sentei e me especializei nessa parte, eu também fui evoluindo na parte de soft skills. Então, tudo isso casou muito bem e me impulsionou muito nessa parte da minha carreira, né? Então, quem olha fala assim, poxa, você tem o quê? Você começou a trabalhar em 2018 e tá aí, né? Então, tudo isso me deu assim, me jogou lá para cima. Então, isso é uma coisa muito gostosa de sentir, muito gostosa de ver acontecendo. E no meio de tudo isso, ainda teve a criação do Diversidata, todas as mentorias que eu faço, alguns treinamentos que eu dou para as pessoas por ali. Então, é muito gostoso de ver todas essas movimentações acontecendo por conta de um passo que eu dei ali morrendo de medo,
né? É muito estranho pensar que, assim, há 3, 4 anos atrás, eu era uma Andressa completamente diferente da Andressa que eu sou hoje. E eu até lembro, acho que mês passado, eu estava fazendo uma palestra lá na Unesp, e aí, assim que eu terminei a palestra, o pessoal, a primeira dúvida que o pessoal tirou, os alunos tiraram, foi: nossa, Andressa, muito legal a palestra, né? Como é que você fez para ser tão extrovertida como você é? Poxa, Quem você apresentou. diria? Nossa, se apresentou assim de um modo tão extrovertido, tão diferente. Aí eu falei, gente, se vocês soubessem como eu era 2, 3 anos atrás, vocês nem imaginariam, né? Eu era uma pessoa completamente diferente. E eu acho que é importante a gente passar essa visão para as pessoas que estão do outro lado também, né? Que nem tudo são flores e que a gente tem que dar a cara a tapa, né? Para poder chegar em certos lugares e poder evoluir em todos esses sentidos, que não é só sentar e estudar a parte técnica, que obviamente é muito importante, a gente nunca pode parar de estudar, estando dentro da área de dados, mas também a gente tem que se desenvolver com relação à parte de soft skills. Mas sabe o que é engraçado? Que quem vê você falando hoje não acredita, assim, a gente não percebe que você era uma pessoa tímida, né? Você parece que nasceu assim, né? Você fala e você tem uma forma de falar e de se expressar que não parece, né? Mas aí eu fico, não, eu nem julgo porque é a mesma coisa eu, né? Eu estou aqui produzindo conteúdo na internet, eu fico, nossa, Fernanda, de 10 anos atrás não ia acreditar se alguém falasse, né? Se eu voltasse ao tempo e falasse assim, minha filha, ó, você tem canal no YouTube, ia ficar, eu? Exatamente. Eu fico até lembrando, né? Porque eu comento isso com os meus pais, com a minha família. Eu nem chamei a minha família para ver meu TCC. De, de, Vergonha, de de medo. tanto medo. Eu só lembro da minha mãe chegando assim, sabe, no auditório, olhando para minha cara, porque ela tinha descoberto pelos meus colegas de classe que era meu TCC e eu simplesmente não tinha avisado. E ela chegando e me olhando assim lá do palco, lá de trás, E a e eu pressão. apresentando. E ela, puta da vida, assim, super brava. E eu, ai, Jesus do céu, ai, meu Deus. E eu lá me tremendo toda. Então, quem vê hoje, né, não imagina mesmo. Eu não acreditaria. Se eu do passado visse, não acreditaria de forma alguma. É impressionante, né? Mas assim, nada vem de graça. A gente tem que ter essa vontade e correr atrás e treinar e falar e tá lá se tremendo, mas tentando. Sim. Além dessas isso que aconteceu com você, né, desses treinamentos, essas habilidades que você praticou, o que que você falaria para as pessoas que querem trabalhar com dados? Eu acho que a primeira coisa, né, dentro ali do Diversidata, eu lido com pessoas de vários níveis diferentes, no sentido de pessoas que estão fazendo troca de carreira, né, que estão fazendo ali, que já trabalharam por vários anos em outras carreiras, ou que estão começando a vida aí. Então, e todas as pessoas que estão fazendo isso, elas têm, acho que, a mesma característica, que é o medo, né, de dar esse primeiro passo, de, ai, mas é uma área muito nova, uma área muito difícil, preciso estudar muito, não sei se eu estou pronto, não sei se estou pronta, é uma área que parece muito complexa, estou vendo os empregos diminuírem ou pedirem muita coisa, o que eu faço? Né? Eu acho que a primeira coisa é dar o primeiro passo, parar de se deixar dominar pelo medo. Né? Porque se fosse assim, acho que nenhum de nós aqui, nenhuma de nós teria começado, né? Se fosse depender do medo, gente, simplesmente acho que todo mundo assim acabaria desistindo, porque de fato é uma área que ela gera um pouco de susto na gente, né? Porque é uma área que precisa de programação, precisa de estatística, precisa de pensamento crítico, mas é uma área também muito gostosa, porque a gente trabalha com descobertas, é uma área que, para quem é curioso, para quem é criativo, vocês vão adorar, né? Então, é uma área que vai exigir estudo da gente? Vai. Eu não vou falar para vocês que vai ser mil maravilhas nesse sentido de vocês. É Vocês fácil. vão vocês vão se tornar cientistas de dados, analistas de dados em um mês. Não, gente, isso é mentira, baboseira, né? A gente vai ter que sentar na cadeira, vai ter que estudar, vai ter que se dedicar.
vai ter que estudar sim, não tem como, mas é uma área que também ela devolve muitas coisas boas para a gente, né? Uma área que dá muita segurança financeira, uma área que dá muito retorno para a gente, que dá muitas oportunidades para a gente depois que a gente chega num certo nível. Então, eu sei que dá muito medo, principalmente na hora da gente trocar de carreira ou na hora da gente querer começar, mas a primeira dica que eu dou é não tenha medo, dá o primeiro passo, né? Vai lá, senta aí, né? Aprende no seu Python, vai estudar um pouquinho de estatística, tira esse medo do jogo primeiro, né? Eu acho que muita gente quer buscar aquela motivação o tempo todo, quer estar motivado o tempo todo, mas a gente não vive sempre de motivação. Vai ter dias que a gente vai estar um caco, que a gente vai acordar assim, só querendo ficar na cama, só querendo descansar, só querendo estar, né? Mas a gente não pode viver só disso, a gente tem que ter bastante disciplina para a gente poder alcançar os nossos objetivos, né? Então, quando a motivação ela não for suficiente, a sua disciplina vai ter que ser. Então, é muito gostoso ver que muitos dos meus alunos, e com certeza dos seus também, Fê, que tiveram disciplina, que colocaram a bunda na cadeira, que estudaram, que se dedicaram, conseguiram alcançar isso, né? Então eu falo isso, gente, desde alunos que começaram ali com seus 20 e poucos anos, até alunos que conseguiram fazer essa troca de carreira depois dos 40, sabe? E é muito legal ver essas conquistas acontecendo, né? E são pessoas assim que têm histórias de vida muito diferentes, têm backgrounds muito diferentes, e mesmo assim conseguiram fazer essas mudanças na vida acontecerem. Todo mundo com medo, todo mundo assustado com a quantidade de coisas aí que aparecem para a gente aprender. Mas o importante todo mundo foi lá, respirou fundo e deu o primeiro passo. Né? Eu acho que isso que é o mais importante. E lembrar que, assim, gente, a gente não está sozinho. Tem várias pessoas aí que compartilham conteúdo, tem a Fê aqui, eu estou um pouco parada, mas estou voltando também com isso. Tem várias pessoas hoje compartilhando conteúdo por aí, voltados para essa carreira. Então, sozinho vocês não vão estar. Né? Então, dar essa respirada funda, sentar a bunda na cadeira, estudar, buscar um apoio e ir com tudo. Essa sua fala é excelente. E é engraçado você falando assim, não, os meus alunos que têm disciplina, e acredito os seus também, e eu só pensando, e eu também, não só os alunos, né, mas a gente seguir na disciplina, porque pensa só, Sim, o meu doutorado durou 5 anos, né? Os programas sim. de doutorado aqui nas áreas de business, de negócio, são 5 anos, independente se você faz finanças, contabilidade, etc. Imagina se fosse terminar o doutorado focado na motivação. Gente, a motivação morre na primeira semana do programa. Você conhece, você conhece o pessoal? Ainda bem, ainda tive sorte que no meu ano a turma era um pessoal legal, né? Eu fiz amigos, né? Porque tinha a turma lá que o pessoal era meio esquisito, assim, né? Mas o que meio que dá motivação, porque a gente zoa e chora e ri junto, Sim, mas tem que ser a disciplina. E para tudo na vida, né? A exato. gente estava até conversando, né? Eu estava brincando com a Alessa antes da gente começar a gravar sobre ir à academia. E aqui, se eu for depender de motivação para ir para academia, a mesma coisa. Eu não, vou começar, vou para academia, agora vai, né? Comprei o iogurte grego zero, tal. Dura uma semana, na segunda semana você não quer ir mais. Isso se durar a semana toda, né? Mas Exatamente, é gente. aquilo, é assim, não, botei na agenda, eu tenho que ir, é obrigação. A gente tem que se tratar, às vezes, como criança, né? Tipo, é a criança que tem Exato. disciplina, né? Tipo, a hora que você vai para natação, a hora que você vai, faz o dever de casa. Então, a gente o problema de ser adulto é porque a gente não tem o adulto para mandar o que fazer, tem que ser a gente mesmo, né? Exatamente. Ai, socorro. E, e aí é isso, né? A gente tem que, né? Ah, mas hoje eu não estou afim, mas é porque não estou animada. Mas, cara, não tem que fazer, né? Se tem que fazer, tem que fazer, e mantendo a constância, né? Uma palavra que eu falo muito, Perfeito. né? Quando você se propõe a fazer uma coisa, você quer aquilo, é difícil, todo começo vai ter dificuldade, mas com aquela constância. Então, assim, eu só estou puxando esse gancho aqui porque eu achei muito boa essa colocação que você fez. É muito bom lembrar as pessoas, né, os nossos ouvintes,
que estão, de repente, em transição de carreira. Ah, mas programação é difícil, estatística é difícil. Mas, assim, mantendo. E, assim, pensa que você, com essa constância, daqui a um ano, você vai olhar para trás, um ano vai passar, gente. Né? Eu falo Exato. isso, recentemente o meu bebê completou um ano e eu fiquei pensando, cara, um ano tem momentos que o tempo parece que voou e tem momentos que parece que o tempo não passava nunca. E eu Sim, acho que é gente. assim quando a gente se propõe, eu quero daqui a um ano olhar para trás e não me arrepender de não ter começado. Exatamente, porque o tempo vai passar de todo jeito. E olha que eu acompanhei a gravidez da Fê, gente. Realmente tinha vezes que assim, eu ficava, gente, a Fê não vai ter bebê nunca, não. Parece que esse bebê já tá aí no forno, já tem um tempão, né? E a gente tem que realmente manter isso na cabeça. O ano, o tempo, ele vai passar independente de você começar as coisas ou não. Então é melhor o ano passar e você tá aí com o curso completo, você tá aí com mais conhecimento, do que passar e você tá só, né? Poxa, eu podia ter feito aquele curso, poxa, eu podia ter aprendido estatística, Ah, mas eu não poxa, estava motivado. gente, se for depender de motivação, a gente tá lascado. É isso mesmo. A motivação ela é importante, às vezes ela dá um Com gás. certeza. Eu acho até que se você fala com, se você tem uma certa comunidade, você fala com pessoas, né? Você que é bem engajada, né, Dessa, em comunidades, eu acho que conhecer esse pessoal, eu acho que ajuda na motivação, né? Muito. Mas você não pode depender só disso. Mas se você buscar um pessoal, de repente você tem, sei lá, uma amiga, um amigo que tá, ou alguém que você conheceu na internet que quer estudar junto, pode ajudar bastante. Exato, e é isso que você falou, as comunidades, né, os amigos, a família servem para dar aquele gás. E o gás é aquilo que vem de vez em quando, gente, mas não vai estar ali todos os dias por você. Exatamente. Então é você por você e bora lá. E aí, falando nisso, né, você já falou aqui das habilidades comportamentais, a habilidade da disciplina. Quais seriam as habilidades técnicas que você diria essenciais? De repente, falando como cientista, eu acho que você sempre foi cientista, né? Pela sua história, você nunca foi Sim. analista de dados. E aí, e até, aliás, falando nisso, como se você puder falar, né, se você vê a diferença do cientista para o analista de dados e a pessoa que está começando, pronto, desse, eu quero começar a ser cientista de dados, como que eu preciso me preparar? Perfeito. Eu acho que assim, dentro das empresas que eu passei, acho que a grande diferença entre esses dois cargos é que o analista ele está muito mais ali no dia a dia preocupado em fazer alguns estudos, né, voltados a partes mais relacionadas a negócios, então estudos de impacto. Então, aqui dentro do Nubank, por exemplo, a gente trabalha em squads e a galera que ajuda a gente com a parte de análise de dados, o que eles vão fazer? Terminamos aqui um modelo de machine learning. Eles vão pegar os nossos resultados e vão ajudar a gente a calcular os nossos resultados ali, como que eles vão impactar o negócio no final das contas. Ou seja, o quanto os nossos resultados vão trazer de dinheiro para dentro do Nubank, né? Ou para as outras empresas nas quais a gente trabalhou. É basicamente isso que eles ajudam a gente, eles dão esse suporte, fazendo ali toda a apresentação, fazendo os dashboards para a gente fazer esse acompanhamento. Então, eles dão muito suporte nesse sentido. Né? Já a gente que está cuidando da parte de ciência de dados, a gente fica muito mais preocupado, de fato, com a modelagem estatística. Né? Então, a gente está ali preocupado com os modelos que vão gerar ali, aí vai depender muito da área que você trabalha. Hoje eu trabalho com modelos voltados a crédito, né? Ou ao oferecimento de produtos ou comunicações voltadas a produtos de crédito. Então, eu estou cuidando ali de modelos que vão gerar ali scores para os nossos clientes, ou que vão fazer uma comunicação para o nosso cliente, baseado numa nota ali dele ser propenso ou não. Né? Então, eu estou preocupada com isso, em ranquear ali os nossos clientes para decidir se eles vão ou não receber algum tipo de comunicação. Né? Então, eu cuido de toda essa parte, de todos esses projetos voltados ali à modelagem estatística, e o analista está ali para me ajudar nas primeiras etapas. Então, eles me ajudam a descobrir variáveis que possam ser interessantes, a criar variáveis que possam ser interessantes para eu usar nos meus modelos, e também ali no final
para ajudar a calcular os impactos que sejam interessantes da gente mostrar e vender, né? Com certeza, o nosso modelo, falar, olha, fazendo essas comunicações ou mandando aqui esses resultados, a gente vai ter como retorno financeiro esse valor aqui. Né? Então, geralmente, essa diferença que a gente vê no dia a dia. Então, para a gente fazer ali esse caminho de estudos, eu acho, geralmente os analistas eles se preocupam muito mais em dominar um pouco mais o SQL. Acho que os dois cargos têm que dominar a estatística, não tem como fugir disso, né? Mas os analistas eles dominam um pouquinho mais o SQL. Aqui no Nubank, os dois têm que dominar Scala e Python, né? Scala é uma linguagem já voltada para Big Data, que a gente precisa usar por aqui. Em outros lugares, como PicPay também, a gente usava Scala ou PySpark. Já falando numa via de modelagem, a gente usa bastante o Python, e aí fica só a cargo dos cientistas. Então, isso varia um pouquinho de empresa para empresa, mas tem um manualzinho que eu fiz em conjunto com as meninas da programaria, que se vocês jogarem assim, acho que é manual para iniciantes em dados, programaria, vocês vão ver o manualzinho ali que está separado por carreira, engenharia, ciência e análise de dados. Tem um PDFzinho lá que eu criei em conjunto com elas, que tem todos os tópicos lá para vocês estudarem, com playlists gratuitas e tem material da Fê também. Opa! Você estava falando e já vou falar. Ó, pessoal, vai estar linkado aqui embaixo. Agora, você tem o material, vai estar linkado aqui embaixo 2 vezes. Tem material da Fê indicado lá no final. Eu nem sabia disso, saber que meu material compartilhado por aí. Muito obrigada. Então, tá linkado aqui embaixo. Independente, eu já ia falar antes disso, antes de saber. Não sabia, gente. As pessoas estão compartilhando material, não estou nem sabendo. Mas Estão adorei. vendo, gente? Obrigada. E aí, como é que você enxerga esse mercado, Dessa, com os últimos acontecimentos, né? A gente, há pouco tempo, esses layoffs que aconteceram, você acha que é uma área que, de repente, está estagnada? Você acha que não, que ainda está crescendo muito? Você, inserida nesse meio, né, numa grande empresa como o Nubank, como você vê esse mercado? Eu acho que era um mercado que um pouquinho antes, né, da pandemia e de todos os layoffs que aconteceram, ele estava num boom gigantesco, tinha muita vaga. Eu acho que agora as vagas elas deram uma congelada. Isso aconteceu até aqui dentro mesmo do Nubank, né? Tinha vaga aberta, eles congelaram, não chegaram a fazer layoff nesse sentido das áreas de tecnologia nem nada. Mas as vagas elas foram contidas por um tempo, mas eu já estou voltando a ver as vagas reaparecendo por aí, né? Então eu vejo que no futuro eu acho que as vagas elas vão voltar a surgir. O que eu vejo no momento é que eles estão concentrando bastante as vagas em senioridades maiores, então a gente vê bastante vaga para nível sênior, tech lead, né? Coisas mais focadas em senioridades maiores, que é o que eles estão precisando mais no momento, mas com certeza isso vai voltar a crescer em um momento ou outro. Então, assim, gente, não se assustem com isso não é uma coisa que vai durar para sempre. Eu acho que foi um momento muito difícil no mundo inteiro, né? E pandemia, putz, é uma coisa que a gente não consegue prever, é uma coisa que acontece. E é difícil você prever quando isso vai acontecer ou não, é difícil o mercado se preparar para isso. Infelizmente, foi uma fatalidade aí que aconteceu e que o mercado tentou se adaptar da forma que conseguiu. Infelizmente, muitas pessoas sofreram com isso, muitos amigos e amigas minhas foram afetados com isso, estão tentando e conseguindo se recolocar agora, e eu fico muito feliz de ver isso acontecendo. Então, eu acho que o futuro ele tem coisas boas aí, mas para quem estiver preparado. Então, já fiquem de olho nisso, gente. Não adianta aí sair mandando currículo adoidado se vocês não estiverem preparados, né? Então, aproveitem esse tempo aí, enquanto o mercado está voltando, está pegando esse tranco de novo, para se prepararem, para estudarem aí o Python, para estudarem estatística, para estudarem tudo que é necessário, para quando as vagas voltarem a abrir, vocês já estarem com tudo prontinho, estarem com currículo, GitHub, projetinhos prontos, para que vocês tenham o que mostrar na hora do vamos ver. Eu acho que isso é o mais importante.
Você já trabalhou assim como em área de contratação? Você tem experiência com isso? Eu estou perguntando porque você falou, né? É para aplicar, mas é para estar preparado. Aí me surgiu a dúvida. Tem um pessoal aplicando com um currículo assim, não preparado, a pessoa bem ali, é, não pronta e mais arriscando. Fala um pouquinho da sua experiência, então, eu adoraria ouvir sobre isso. Sim, eu trabalhei, acho que principalmente quando eu estava lá no PicPay, eu trabalhei bastante com isso, e tanto na parte técnica quanto na parte mais voltada para a cultura, né? Eu participava lá dessas entrevistas mais culturais, e a gente via de tudo acontecendo, a gente via muitas pessoas com currículos muito bons, desistindo da aplicação por medo. Isso é uma coisa que até eu já fiz, tá, gente? Assim, eu olhava para a vaga e falava, putz, não consigo, não vou nem tentar. E muitas pessoas que, assim, claramente eram pessoas júniores ou que estavam ali no nível mais de estágio, aplicando para vagas sêniores, né? Então, as duas coisas aconteciam, pessoas muito boas que se candidatavam para júnior e até desistiam, e pessoas que eram estagiários, júnior, se candidatando para sêniores, né? Então a gente via todo tipo de coisa acontecendo. E aí é uma coisa, né, complicada, porque a gente vê uma falta de autoconhecimento, né, dos dois lados. Eu acho que muitas pessoas ainda têm esse medo de se enxergarem, né, esse medo de olharem para si mesmas, de olharem para o seu conhecimento e entenderem que, olha, sim, você sabe muita coisa, sim, o seu conhecimento é mais do que suficiente, às vezes, para o que a vaga está pedindo, ou às vezes não, poxa, você está ali no começo da faculdade, você está ali começando a sua jornada, às vezes um estágio, uma vaga mais júnior, que é o que te cabe no momento, né? Você precisa aí ganhar um pouco mais de tração, um pouco mais de conhecimento para realmente crescer ali na sua vaga. Então a gente tentava passar feedbacks mais nesse sentido, né? Porque esse tipo de coisa acontece mesmo, né? E era uma coisa curiosa, porque a gente via, por exemplo, nesse caso de as pessoas desistindo ali das vagas, mesmo tendo perfil legal, muitas dessas pessoas eram mulheres. E as pessoas aplicando ali para as vagas, mesmo sem ter os requisitos, muitos deles eram homens, né? Então, acho que era muito mais uma coisa de autoconfiança, né? Que a gente estava até falando um pouquinho antes de entrar aqui. A gente, às vezes, desacredita muito no nosso potencial, né? Mesmo às vezes a gente tendo tudo que é necessário e até mais um pouco, que é uma coisa que vale muito a gente focar um pouco nesse autoconhecimento, focar um pouco em tudo que a gente sabe, em tudo que a gente se dedicou para aprender. Às vezes a gente se joga muito no chão, ou às vezes a gente se joga muito lá para cima. A gente tem que tentar ter esse equilíbrio, pedir às vezes uma opinião de profissional que já está no mercado, né, para a gente conseguir esse balanceamento, para a gente conseguir entender um pouco mais do nosso posicionamento, né? Isso é uma coisa que eu comecei a fazer muito depois de um tempo, pedir a opinião de pessoas que já estavam no mercado há mais tempo, porque às vezes a gente se perde mesmo no meio de tudo isso, né? Não tem como. É muita vaga, é muita coisa sendo pedida, então a gente pedir opiniões de outras pessoas que já estão ali, já estão fazendo parte disso, acaba sendo muito valioso. E, inclusive, isso já foi até tema de pesquisa científica mesmo, né? Eles viram que os homens aplicam mais para vagas, mesmo que eles não tenham um perfil que dão um match exatamente, mas as mulheres só aplicam para vaga quando o perfil dá um match exatamente. Então, as mulheres deixam de aproveitar a oportunidade porque às vezes eles contratariam, né? A pessoa não sabe um requisito Exato. mas sabe os outros, então seria uma ótima candidata, mas a mulher ela tem essa certa insegurança, né? E medo, eu acho que mais do que os homens, então eu acho que a sua fala também, né? Você que fala muito de diversidade, é muito importante sobre isso. Eu já falei isso uma vez, eu não falo muito constantemente sobre isso, mas eu já falei, né? Mulheres, apliquem. Vamos, gente! Porque tem homem, né, sem noção aí aplicando para vaga sênior, sem ser sênior, então noção seja também. Mais ou menos, né, gente? Não é para ser tão sem noção, não. Mas
eu achei muito legal também o que você falou, né, para falar com pessoas, né, seus pares, seus colegas, né, sobre isso, para você ter um autoconhecimento profissional, né? Tipo assim, tá, eu tenho essa habilidade, como que você me colocaria, né? De repente ter um mentor, uma mentora. É, Fora isso, você tem é, alguma forma que a pessoa pode se colocar, né, de repente, num grau assim profissional, né? Tipo assim, se você trabalha com isso, você é uma pessoa mais júnior, mas se você já faz isso, você é mais sênior. Eu acho que isso vai depender muito, né, de como o mercado de trabalho te vê, né? Isso aconteceu muito comigo, porque eu, eu acho que isso é uma coisa muito comum. Tem muitas empresas hoje que, por exemplo, às vezes você está trabalhando numa empresa que te enxerga como uma profissional júnior, em outra empresa você vai ser enxergada como uma profissional sênior, né? E vice-versa. Eu acho que dependendo das necessidades de uma empresa ou de outra, isso vai acontecer com você. Inclusive, isso aconteceu comigo. Quando eu saí de uma empresa, eu lembro que quando eu fui comunicar ali a minha liderança ficou muito chateada comigo, falando: Poxa, mas eu não acho que você está preparada para isso. Né? Não acho que essa é a melhor decisão para você nesse momento. Né? Mas a outra empresa já me enxergava como uma profissional naquele nível e eu quis aproveitar a chance. Eu falei: que pena que você não me enxerga assim, mas eu vou tentar arriscar Mas e tem vamos quem ver no que queira. dá. Tem quem queira, eu fiz os testes e passei, né? Vamos lá, vamos ver no que vai dar. Pode ser que dê errado, mas pelo menos eu vou tentar, né? Então eu acho que isso é muito, vai depender muito de como o mercado vai te enxergar, como aquela empresa vai te enxergar, como vão ser os testes que eles vão exigir de você e suas tarefas no dia a dia. Né? Então, vai depender muito realmente de como vai ser ali aquele seu processo de entrada, né? Porque geralmente a gente passa por processos técnicos, a gente passa por uma série de procedimentos ali que vão determinar em qual cargo você vai se encaixar dentro daquela empresa, que vão considerar vão considerar soft skills, vão considerar suas hard skills, vão considerar uma série de coisas diferentes e vão te encaixar dentro da melhor posição para você. E aí, a minha dica com relação a isso é faça a maior quantidade de processos seletivos que você conseguir, porque foi só assim que eu consegui começar a criar essa maturidade, também perder o medo de fazer entrevistas. Às vezes eu nem tinha pretensão de sair da empresa onde eu estava, mas quando vinha ali uma proposta de fazer, às vezes, alguma entrevista, eu fazia para realmente tentar ver como as empresas no mercado estavam me enxergando. Olha, tal empresa que me aceitou como pleno, tal empresa me aceitou como sênior, e aí eu tentava fazer uma média de como as pessoas estavam me enxergando, né? E pegava ali os feedbacks para poder melhorar e criar ali alguns pontos de estudo para melhorias minhas e acompanhar com mentorias que eu tinha. Então, acho que isso pode ser uma boa alternativa. Eu achei uma ótima sugestão, né? E muito interessante saber, né, como você pode ser sênior numa empresa e não ser em outra, né? Talvez até machuque um pouco o ego, né? Tipo assim, como assim? Machuca, gente. Mas depende da habilidade que você tenha e como a empresa define, né? Não existe uma definição ali certa no Exato. dicionário. Né? Em uma Uhum. empresa, se você faz A, B e C, você é sênior. Na outra empresa, para você ser sênior, você tem que ser X, Y, Z já, né? Uhum. Então, nossa, que demais. E Dessa, dá para gente uma sugestão de um livro e também de um canal ou de uma pessoa que te inspire e assim pode inspirar também o nosso ouvinte aqui. Ai, legal. Gente, de livro tem tanto. Ai, tem um que eu estava, acho que conversando com alguns colegas meus, que foi um livro que marcou muito a minha vida, principalmente na faculdade, que foi O Andar do Bêbado. É um livro que eu acho muito legal, ele é de um físico estatístico, né? Que fala um pouquinho sobre essa parte, né, de como a gente não está preparado para lidar com as aleatoriedades da vida, e é um livro que eu acho muito legal porque fala das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Um livro que eu gosto muito também é o Data Science para Negócios, que eu acho que é um livro bastante abrangente e me ajudou muito a lidar com os percalços no caminho, porque eu fui uma pessoa que
não fui criada para esse mundo de negócios, eu fui criada para o mundo científico, então esse livro ele me ajudou muito a como fazer as perguntas certas para conseguir desenvolver os problemas dentro do meu dia a dia. Então ficam aí essas duas indicações. Tem um documentário que eu acho muito legal, que já parte para essa parte de ética em AI, que é o Coded Bias, né? E fica aí a indicação da pessoa que é a pessoa que criou aí, que idealizou esse documentário, que é a Joy Buolamwini, que é, né, uma pessoa que é uma PhD lá no MIT, que está lançando um livro agora voltado para toda essa temática, que eu sou super fã. De canal, tem o seu, que eu acho maravilhoso, né? Já sigo aí tem muito tempo. Tem o canal do Statdados, que eu acho que tem muito conteúdo bacana, que já está aí, tem alguns bons anos também. Programação dinâmica, também sou super fã. Então tem vários canais aí legais para a gente se inspirar. Deixa eu ver. Acho que são esses assim que eu costumo acompanhar há mais tempo, que eu acho que tem bastante conteúdo concentrado para a galera olhar assim e fazer aí uma bela de uma maratona. E tem várias pessoas que eu sou fã por aí. E se vocês precisarem, quiserem indicações, gente, só me chamar ali que eu dou várias. Tenho vários livros salvos aqui, vários links aí para vocês também, de canais, de podcast, de várias coisas que eu vou compilando aí para os meus alunos. Então, falando nisso, né, enquanto a gente está encerrando, convido o pessoal para te acompanhar como que eles podem entrar em contato com você, faça o seu jabá, deixa o convite para o pessoal conhecer o seu trabalho, suas redes sociais e os projetos que você participa também. Ah, com certeza, gente. Bom, hoje eu tenho um Instagram onde eu compartilho conteúdo. Tá meio parado, mas estou aí retomando ele, né? Depois de um tempinho em pausa, que é o @diverse.data, né? Onde ali eu faço mentoria de carreira, faço alguns treinamentos de Python, alguns treinamentos voltados a essa parte de dados também. Então, lá vocês podem me encontrar, podem mandar mensagens, fiquem super à vontade. Então, sempre que vocês quiserem conversar, trocar uma ideia, também tem meu LinkedIn, só jogar lá Andressa Freires que vocês vão me achar. Aparece lá que eu estou no Nubank, que eu trabalho lá no Diversidade também. Fiquem super à vontade. E acho que é isso. Vocês podem ficar à vontade para conversar comigo, trocar uma ideia, porque eu adoro conversar, adoro falar. Eu que agradeço, né, toda essa sua disponibilidade. Os links vão estar todos aqui embaixo, como eu mencionei. Dessa, eu quero agradecer muito a sua participação. Eu acho que você trouxe muitos insights, muito interessantes, né? Você, como uma profissional que está aí há bastante tempo no mercado e com muitas experiências, muitas vivências, né? Da timidez e tremedeira a hoje falar e participação ativa, né? Principalmente em equipes e grupos que falam de diversidade, então é ótimo ter uma voz, né, uma voz de mulher, e você, que eu acho que fala tão bem, com tanta paixão sobre isso, você inclusive ganha prêmios, né, quem não conhecia ainda a Dessa, ela ganha prêmios sobre isso, né, sobre toda essa participação e engajamento, e eu acho o máximo, né, eu sempre acompanho o trabalho dela, e é muito legal ver uma pessoa brilhando assim e seguindo, e fico muito feliz em saber que você está voltando aí com tudo, produzindo conteúdo nas redes sociais. Ai, muito obrigada, Fê. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada de novo pelo convite e continua brilhando aí, mulher, porque seu conteúdo é sempre incrível. Obrigada mesmo por toda a representatividade que você traz para gente. Obrigada, Dessa. E você que gostou desse episódio, acompanhe a Dessa nas redes sociais dela, vão lá falar e aprender mais com ela também. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixa a sua avaliação também para a gente e me acompanha por aqui também. E até a próxima. Tchauzinho! Tchauzinho, gente!